Olá, eu sou a professora Fernanda e agora vou passar para vocês o gabarito da TD1 da prova de Economia Brasileira e Comércio Internacional. Esse gabarito vai para os alunos do 1º a 4º, Administração e Ciências Contábeis da Fácil Unimes. Então vamos lá. Na primeira questão, eu peço para que vocês falem sobre a produtividade, né, e também como a produtividade poderia ser uma alavanca, né, um meio de reduzir os impactos do coronavírus, da crise, da pandemia na economia. Então, primeira coisa que eu espero é que vocês consigam relacionar a produtividade com a economia. No próprio enunciado explica o que é produtividade. Então, na verdade, aqui entender que a produtividade ela é uma unidade de medida, né, de economia. Quanto maior a produtividade, melhor o bem-estar. Mais intensa e mais rica são as atividades econômicas, consumo, produção, distribuição e circulação. E evidentemente que com a pandemia, né, fica ainda um maior desafio para os países que não são produtivos ou que têm baixa produtividade, têm baixo índice de tecnologia. Afinal, no momento onde os recursos estão escassos, os recursos produtivos são limitados, se você precisa de mais recursos para produzir mais, então você está realmente numa situação bastante difícil de sair. Agora, para aqueles países onde a produtividade é alta e cuja a tecnologia é um fator de produção bastante relevante para os processos, então não é que é menos desafiador, porque é uma crise coletiva mundial, né? Tem uma interdependência das relações entre os países, mas para esses países com maior produtividade, eles têm mais chances de entregar para o mercado, para o seu mercado, para a economia interna, insumos e produtos que as pessoas precisam e necessitam. Para aqueles países cujo índice de produtividade é baixo, né, ou baixo ou é mediano, sair da crise, né, e enfrentar a crise certamente será mais desafiador, obviamente, sem dúvidas. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria que vocês realizassem na proposta da pergunta 1. Falar sobre produtividade, falar sobre escassez e o quanto para países que são menos produtivos a crise é maior. Né? Para aqueles que são mais produtivos, eles conseguem mais facilmente, reposicionar. Pode fazer uma analogia também com o mercado interno. A gente tem observado na última semana, por exemplo, uma alteração no sistema de venda de grandes empresas produtoras e comerciantes de chocolate, né? Tô falando, por exemplo, da Copenhague e da Cacau Show, que sempre trabalharam de que forma? Eram produtivas no balcão, ponto de venda, mas viram diante da limitação que a crise lhes impôs, né, que precisavam achar outras formas de distribuir e comercializar os seus produtos. O que fizeram? Montaram aí um sistema de distribuição onde você pode comprar online esses produtos e receber na sua casa. Percebe que é muito mais fácil para empresas desse porte montar um processo de distribuição, sim, em questão de dias, que para uma empresa pequena que não tem motoboy, que não tem site, né, que não tem meio de pagamento eletrônico, só tem a maquininha no balcão, então o desafio fica maior para quem é menos produtivo. A segunda parte da prova, a segunda pergunta, falava sobre as atividades econômicas. Eu pedia que vocês indicassem na letra A quais são as atividades econômicas e na letra B qual atividade econômica estaria mais impactada pela crise. Então, as atividades econômicas são são 4. Consumo, produção, distribuição e circulação. Então, letra A era só falar isso aí, os 4 itens. Já na letra B, o que era demandado era qual atividade econômica, dentro dessas 4 atividades econômicas, está mais impactada pela crise. Acho que, naturalmente, a dúvida ficaria entre consumo e produção. Né? Mas desde o dia 1, desde a nossa primeira aula, eu sempre frisei com vocês, fui bastante incisiva no fato de que o consumo é a atividade econômica mais importante da atualidade. Pode ser que mude, mas hoje é o consumo. Né? O consumo na sociedade atual ele tem a papel primordial de movimentar a economia. Eu já falei isso com vocês várias vezes desse círculo virtuoso. Porque a gente consome, as empresas produzem, as empresas então produzem, distribuem, fazem a circulação do dinheiro que se transforma em renda, em salário, não só para
para as famílias, mas para outras empresas também. Então é um círculo virtuoso da economia. O consumo dentro de uma atividade, dentro de um tempo de crise, é a atividade que traz o primeiro impacto. Então, assim, eu vejo a crise me traz incerteza de que eu vou perder meu emprego, que minha renda não vai ser legal, ou qualquer incerteza dessa natureza, eu travo o consumo. Eu deixo de consumir. Não tudo, mas eu reduzo e faço outras escolhas do que eu vou consumir, como eu vou consumir, de quem que eu vou comprar. Então tem um impacto direto, né, na gôndola do supermercado, na loja, nos sites de venda, etc. Então a atividade de consumo é a atividade que traz o primeiro impacto na crise. E aí ela vai, num efeito cascata, contaminando as outras atividades econômicas. Evidentemente a produção. Né? Então, se as pessoas não estão consumindo, as empresas buscam aí atributos no que diz respeito a férias coletivas, diminuir turno de trabalho, etc. Se você ainda não está convencido que o consumo é a atividade mais impactada, né? Que sofrerá mais durante o processo de crise, olha aí o noticiário dessa semana, do final da semana passada, não só do Brasil, mas do Brasil até mais tardia do que de outros países, como os governos, né, têm atuado de forma a trazer algum tipo de pressuposto e subsídio, não só para as empresas em linha de crédito, mas extremamente importante para as famílias. Então, linha de crédito para a empresa continuar consumindo e empregando, e linhas, né, e bolsas e auxílios financeiros para as famílias continuarem consumindo e arcando aí com esse motor importante do processo de circulação da atividade econômica, que é o consumo. Era isso. Então, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouquinho mais sobre as atividades econômicas, a questão das crises e a sua relação com a economia. Até a próxima. Tchau, tchau.